Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Ômega Consórcio, Grand Stone Mármores e Granito, Tintas MC, Imobiliária Conquista. Fala comigo, Espírito Santo! Seja bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias. Hoje eu recebo Franco Fiorotti, ele que é jornalista com especialização em gestão no agronegócio e ele também é secretário de Agricultura aqui do município de Linhares. Seja muito bem-vindo, Franco. Obrigado, Robertinho. Obrigado a todos. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso do Imob TV. Franco, Linhares está aí, né, na rota do desenvolvimento industrial, do comércio, né, e no agronegócio também. O agronegócio aqui do Espírito Santo, principalmente aqui de Linhares, está na vitrine do Brasil, né, com nossa fruticultura, com café, com gado, né, isso com coco, que a gente produz bastante. Eu queria hoje, o programa de hoje ele é muito voltado aqui pela riqueza do município, riqueza do Espírito Santo no agronegócio e que isso acaba impactando no mercado imobiliário como um todo. Não só no mercado de fazendas, de propriedades rurais, mas também o que a produção do agronegócio impacta no mercado urbano de imóveis. Eu queria que você me falasse um pouco o seguinte: você é jornalista, o que te atraiu a se especializar no agronegócio? Bacana, Robertinho. Na verdade, eu sou neto e filho de produtor rural, né? Meu avô e meu pai sempre trabalharam nessa atividade agrícola e eu já na cidade, estudando aqui na cidade, busquei essa área de comunicação, no primeiro momento, para seguir essa carreira profissional. Mas desde o início, até antes de cursar a faculdade, a gente já começou a trabalhar com essa vertente de comunicação, né, nessa área de comunicação voltada para o agronegócio. Porque assim como você faz tão bem aqui para esse mercado imobiliário, levando informações, né, levando notícias a esse segmento, há 15, 16, 17 anos atrás, a carência era muito maior de informações da agropecuária. Então isso motivou, né, aliando a atividade do meu pai, do meu avô, da família e essa vocação pela comunicação, digamos, e a necessidade do mercado. Então entramos nesse mercado de comunicação no agronegócio, né, com alguns produtos e serviços, consultorias, sempre voltado para o agro, justamente por essa riqueza, de que não só Linhares tem, mas todo o Espírito Santo, tudo que o agro contribui, mas essa vertente da comunicação era necessária ter uma profissionalização em relação a isso e ter uma prestação de serviço nessa área. Foi aí então que você lançou a revista Campo Vivo, é isso? Me conta aí como é que foi esse projeto. Justamente, em 2007, ali aproximadamente, 2008, a gente, né, já trilhando esse caminho da comunicação agropecuária, buscando levar mais informações, mais notícias, né, para o público envolvido nesse segmento tão importante, a gente lança a revista Campo Vivo com o objetivo justamente de ser uma publicação que pudesse levar informações mais frequentes e com uma profundidade maior, uma análise crítica maior, né, esses especialistas abordando temas relacionados ao setor agropecuário, para que a gente pudesse subsidiar produtores, técnicos, empresários do setor nessas tomadas de decisões. Então a revista sai diante desse contexto e a gente lança a publicação que está até hoje no mercado. Bacana. Qual a periodicidade da revista? Isso, a revista por mais de 12 anos ficou trimestral. A cada 3 meses ela tinha, né, essa publicação. Ficou por 12 anos. Há 3 anos atrás a gente deu uma reposicionada na empresa, na Campo Vivo, que migrou um pouquinho para essa área de consultoria, de gestão também, para empresas e entidades do setor. Então, hoje a gente tem 2 edições por ano especiais e temáticas sobre assuntos do agro. Bacana. Tem versão online também? Tem versão online, campovivo.com.br. O internauta lá, ou qualquer leitor, cidadão, pode acessar essa versão da revista em PDF no online. Bacana. A Alice colocou aqui na tela o site lá, campovivo.com.br. É uma rede de comunicação, vou chamar assim, é uma revista e um site especializado no agronegócio. Você que é do agronegócio aí, você precisa ter, né, buscar as fontes de informação lá no Campo Vivo, na revista Campo Vivo. Ô Franco, você acredita que esse trabalho que você fez na Campo Vivo, né, essa especialização, você que é jornalista, né, de formação, se especializou no agronegócio, construiu, né, um veículo de comunicação especializado, você se aprofundou, né, estudou bastante para você fazer suas matérias lá. Você acredita que foi isso aí, isso te deu base, isso contribuiu para que você se tornasse, né, o secretário de Agricultura de Linhares?
Sim, Robertinho, porque justamente esse trabalho de 15 anos na Campo Vivo, nessa atuação na área de comunicação, mas não só na comunicação em si, que aí você começa a prestar consultoria, assessorias para entidades e começa a entrar nessa parte de gestão. Então você começa a ter um olhar mais amplo, um olhar mais macro para as coisas que acontecem dentro do nosso agronegócio. Então você tem a visão do produtor rural, você tem a visão do técnico, você tem a visão do empresário, você tem a visão das instituições envolvidas. Então essa base realmente durante 15 anos de atuação e principalmente o relacionamento com os atores do agronegócio, com as instituições, as entidades e o olhar, essa sensibilidade, eu acho que foram alguns atributos que me fizeram ser indicado para o cargo. Bacana, e que você tem correspondido muito bem, né? Você e sua equipe estão de parabéns aqui diante da Prefeitura de Linhares. Prefeitura de Linhares, você está da gestão de 2017. 2017 a gente entrou em janeiro para cá. De janeiro de 2017, está até hoje, né? A Prefeitura de Linhares opta por secretarias com técnicos, né? À frente das secretarias, e você é um técnico. Você está ali à frente da Secretaria de Agricultura, entendendo o que o agricultor precisa de fato ali no dia a dia, acompanhando a vida do agricultor. Isso faz com que você tome políticas públicas, né, que contribuam lá para a vida do campo. Franco, me conta o seguinte, período da pandemia, né, o que você sentiu aí, você que anda muito no interior da cidade, o que você sentiu aí, quais foram as principais demandas aí das famílias? Bom, Robertinho, pandemia foi, né, uma surpresa, digamos assim, para todos nós, né? E no campo não foi diferente. Então, assim, havia uma apreensão muito grande para o que ia se tornar, né, essa pandemia, o impacto que ia ter na vida das pessoas. E isso não foi diferente no campo, assim como na cidade. Mas nós vimos realmente um campo que continuou, né, o seu trabalho, que continuou a produzir alimentos de uma atividade altamente essencial para a nossa vida. Então, a gente observou, naquele momento, principalmente na cidade, né, que passou a valorizar e entender melhor essa importância do homem do campo, né, da produção rural. Linhares ainda não, porque Linhares, a zona urbana, é muito próximo do rural, o contexto é muito próximo. Mas quando você vai para as capitais, que tiveram que ficar um tempo dentro de casa, sem trabalhar por alguns períodos, e aí o alimento tinha que chegar, né? Então, assim, isso foi bem nítido para que a gente pudesse entender a valorização do homem do campo. Então, acho que a cidade compreendeu melhor nesse momento. E lógico que houve essas demandas da produção rural em relação a isso, o impacto com a questão de mão de obra, né? A questão de fornecimento de logística, de transporte, de matéria-prima, isso acabou impactando também. Então, assim, acho que assim como os outros setores da economia sofreram, o campo acabou sofrendo em relação a isso também. Eu fiz essa pergunta da pandemia porque na pandemia o mundo todo fez muita reflexão. Todos os segmentos, todos os setores fizeram muitas reflexões, né? E o mercado imobiliário também passou por várias reflexões, né? Eu fiz essa pergunta da pandemia porque todo mundo foi para dentro de casa, fez o lockdown, as pessoas começaram a perceber o valor da vida, né? O mundo inteiro aprisionado, eu vou chamar assim, num lockdown, onde que nós tivemos que ficar nas nossas casas e podemos perceber ali o valor que a nossa família tem, que os nossos amigos têm, que os nossos imóveis têm, né? E quando as pessoas passam, isso aumentou bastante a procura por sítios, por propriedades rurais. E as propriedades rurais de produção, com produtividade, elas subiram de valor, né? No Brasil todo, teve um aumento acima da média do valor das propriedades rurais, né? Por conta exatamente disso, por dois motivos. Pela necessidade do alimento e pela necessidade também de você se relacionar com a sua família, de você ter um cantinho para você se refugiar, eu vou chamar assim. E aqui em Linhares não foi diferente, o preço das propriedades rurais valorizaram bastante. Você que roda o interior do município, você percebe essa valorização, você ouve essa valorização pelos produtores rurais, ou alguma reclamação que o valor da terra subiu muito, ou uma alegria que o valor da terra subiu muito e que está fazendo mais negócio? Basicamente a gente ouve isso aí de fato, né? Houve uma valorização por alguns motivos, alguns você já citou aí, e realmente por parte dos proprietários rurais há esse lado positivo que ele está vendo a terra dele valorizar, né? A procura realmente por áreas rurais ela tem aumentado, né? Do ponto de vista de lazer também, de investimento, e a própria produção rural, o preço dos alimentos
tiveram uma evolução durante essa pandemia, né? Algumas questões de inflação também. Então a gente observa dentro de casa que os preços dos alimentos realmente subiram e, consequentemente, isso valoriza, né, a produção rural em si e a propriedade. O preço do café saiu de 350, 400 reais para 700, 800. Então, reais, né? isso, consequentemente, isso valoriza também essa região cafeeira nossa. Então, há realmente essa valorização das propriedades no campo, que é um ponto positivo, né, o que às vezes afeta um pouquinho a questão de investimento, né, alguns investidores de fora, arrendamento, isso acaba retraindo um pouco ou normalizando, equalizando, né? Mas o aspecto é positivo em relação a isso. Bacana, nós estamos aqui em Linhares, nós já temos aqui operando a Cacique, que é uma empresa de torrefação de café. Nós vai começar a operar em breve a Olan, que é outra empresa também, duas gigantes do setor. Linhares é uma cidade que tem forte a fruticultura, o café e a pecuária, né? Você ainda vê espaço para as famílias que trabalham no agronegócio ampliar o seu negócio, principalmente no café, com essas duas empresas aqui, ou para quem quer entrar no setor do agronegócio, do café, por exemplo, da pimenta, que tá em alta também, você vê espaço ainda para que famílias entrem no agronegócio e invistam no agronegócio? Sem dúvida, Robertinho. Eu acho que o espaço existe porque o agro realmente ele é um grande negócio. Mesmo quem já está na atividade ou quem não está, eles têm oportunidade de crescimento. Por exemplo, né, nós podemos evoluir por dois fatores, eu avalio. Um é a produtividade. Então, se a gente produz aí, a média, o estado hoje produz de café conilon, por exemplo, 40 e poucos sacas por hectare, nós temos tecnologia para produzir 80, 100, 120, como já tem casos produzindo. Então, é possível evoluir no quesito produtividade, aplicando tecnologias e o manejo adequado para produzir mais na mesma área, ou até em menos. Outra vertente é a diversificação rural. Então, assim, mesmo o produtor que já tem um café ou que já tem uma outra atividade, ele pode entrar com a fruticultura, ele pode entrar com uma criação de tilápias, por exemplo, em tanque escavado, enfim. Tem atividades agrícolas altamente rentáveis em pequenas áreas. Então, às vezes, tem um pedaço de terra, 1 hectare, 2, que está ali até esquecido, que é possível ele investir em novas atividades que vai rentabilizar mais. E um outro processo é a questão da verticalização da produção. Então, é possível a gente agregar valor estando no mesmo pedaço de terra, mas verticalizando a produção. Por exemplo, beneficiando a fruta, né? Partir do processo somente da fruta in natura, mas fazendo uma fábrica de polpa, por que não? Né? E assim, logicamente, tem que entender como que vai haver essa oferta das frutas para abastecer e dar viabilidade. Ou o café especial, que está crescendo também. Muito. Então, a gente tem oportunidade de verticalização a partir do momento que a gente atinge um ápice em relação à produtividade, a gente não consegue avançar mais na quantidade produzida, podemos avançar em qualidade ou em beneficiamento. E isso que você está falando, sabe aonde impacta, Franco? Impacta no valor do imóvel, porque quando você pega uma área, né, vamos colocar uma propriedade de 4, 5 alqueires, você planta um café ali em 3 alqueires, 2 alqueires ali, às vezes está numa área mais degradada assim, da propriedade, você não produz. Você passa a produzir, passa a verticalizar, assim como o Franco está falando, além de você produzir mais e ter maior rentabilidade, você valoriza, né, o valor do imóvel, o valor imobiliário dessa propriedade. Isso vai ser assunto do próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo o Franco Fiorotti, ele que é jornalista de formação e hoje atua como secretário de Agricultura aqui do município de Linhares. Franco, a gente estava falando de como que a verticalização nas propriedades rurais tem melhorado a renda do agricultor e também melhorado o preço do imóvel, né? Conta um pouco mais aí sobre esse processo de verticalização. Pois é, Roberto, a gente tem assim, alguns casos interessantes aqui mesmo em Linhares que a gente pode exemplificar um pouco essa diversificação que valoriza e a verticalização. Vou citar dois deles. O caso do polo da uva, né? Dentro do programa de fruticultura do município de Linhares, nós criamos 5 polos, fomentamos 5 frutas novas, envolvemos aí mais de 60 produtores. Um deles foi o polo da uva, que fica lá no Alto São Rafael, que é uma região que fica a 50 quilômetros da cidade, uma região montanhosa nossa, de 300, 400, 500 metros de altitude, e que os produtores, 3 deles investiram na uva. Áreas pequenas, propriedades, né, de pequeno e médio porte, e eles plantaram áreas pequenas de uva. Fizeram 2 colheitas de uva, uma em dezembro do ano passado, a primeira, outra agora no mês de junho. Foram 2 colheitas
e colheram ali cerca de 4 mil quilos em cada uma. Venderam tudo em caixinha de 2 quilos a R$20, R$10 o quilo. Em 0,3 hectares venderam 4 mil quilos de uva a R$10 o quilo. Então você faz uma conta rápida, você vê o poder de rentabilidade que a fruta tem, no caso a uva, em relação a outras culturas. Então isso já é um fator de valorização. Passaram 4 mil pessoas em 15 dias nesse parreiral. Gerou turismo lá. Isso. Nesse parreiral passaram 4 mil pessoas em 15 dias para visitar 2 parreirais de uma comunidade pequena. Então já começou um fluxo turístico e novas perspectivas de crescimento. Então isso vai puxar daqui a pouco um restaurante, um chalé, e isso vai gerar, ao nosso ver, um potencial de crescimento imobiliário ao redor desse polo. Então, com certeza. Essa foi a diversificação que alguns produtores tiveram, fruto de uma ação do poder público, uma política pública instituída, e aí tem a verticalização. Daqui a pouco ele vai produzir o suco, vai produzir o vinho, e são outros fatores de rentabilidade. Então a gente acredita muito nisso, né, como que esse poder da diversificação e da verticalização, ele pode conseguir gerar essa valorização dos imóveis e da economia como um todo. Um outro caso, Robertinho, é dos cafés especiais. Nós temos aqui em Baixo Quartel, né, uma região com bastante produção de café, né, alguns produtores, e um deles aderiram a também um outro projeto do município, da secretaria, que foi os terreiros suspensos. O que é o terreiro suspenso? O produtor colhe o café dele, é maduro, né, a ideia é que se colha maduro, e vai fazer o processo de pós-colheita, de secagem, nesse terreiro suspenso. Então é uma ferramenta que possibilita ele fazer esse processo obtendo mais qualidade do grão. Então isso vai pontuar melhor esse café, vai dar uma bebida melhor, né, nos testes sensoriais, e vai possibilitar tanto ele vender esse café especial para uma cafeteria ou para um comprador, né, que já trabalha com esse mercado de café especial em grão, ou verticalizar a sua produção. O que é isso? Torrar, moer, embalar seu café e vender para o consumidor diretamente. Então, assim, ele pode ter o café da propriedade dele aqui de Linhares, como já está vendo, fruto do decorrer desse programa, sendo vendido direto para o consumidor. Aí seja no supermercado, seja diretamente em delivery, seja aonde quer que ele consiga colocar esse café no mercado. Isso agrega muito valor, né, Fran? Quando faz esse processo mais artesanal, que vocês chamam de café gourmet, né? Isso agrega valor e o consumidor ele vê valor nisso, né? Ele gosta desse processo mais artesanal e ele paga mais caro por isso. Paga mais caro por isso. Então, assim, vou dar um exemplo. Assim, o consumo de cafés especiais tem crescido muito nos últimos anos, assim como o vinho, né, a aguardente com mais qualidade, tudo isso o consumidor está habituando. Então, hoje nós temos um café convencional, vamos botar no supermercado, de 250 gramas, né? O café subiu o preço na gôndola, R$ 9, R$ 8, R$ 10. Um café um pouco mais especial, R$ 15 no supermercado, 20, 25. Então, esses produtores já estão vendendo os cafés de 250 gramas a 18, 20 reais, verticalizando a produção. Se você converte isso no valor de uma saca, então nós estamos falando de 1 quilo de café aí a R$ 80. Você bota 60 quilos, é uma saca, né? Faz uma comparação rápida. Qual o potencial de agregação de valor na saca de café verticalizando? E aí gera esse efeito realmente de poder agregar valor a uma atividade. Em Baixo Quartel, esse produtor produz há 30 anos o café dele. Nossa. Quem está entrando nesse mercado do café especial, torrando, moendo, embalando, são os filhos. Um filho de 18, 16 anos, com o pai, logicamente, com o suporte do pai, mas lidando com esse mercado. Então ele vai ter o potencial de agregar valor na sua própria atividade, dentro do próprio negócio familiar. Bacana. E o que eu vejo grande valor nisso é porque nós tivemos um êxodo rural muito grande nos últimos anos, né? Os filhos não queriam mais tocar as propriedades e vinham para a cidade para se formar e seguir outra carreira, outra profissão. É natural isso. Mas o valor de você ficar em casa, na sua família e tocar a sua propriedade rural, ele está voltando, né, junto com as tecnologias. A tecnologia tem facilitado muito, tem contribuído, não vou falar facilitado, tem contribuído muito. Facilitado também, mas tem contribuído muito, né, com a produtividade, né, com menos força você produzir mais, né, a inteligência do manejo das coisas, as colheitadeiras de café, por exemplo, o pessoal aqui de Linhares vende bastante, os agricultores usam bastante. Então,
eu vejo muito valor na família ficando no campo, olhando para a propriedade como um negócio, como o agronegócio, né? E esse processo de verticalização, né? Daqui a pouco, quem produz o café vai estar, além de embalar e trazer aqui para o supermercado vender, e levar para uma cafeteria gourmet em Vitória, por exemplo, para vender o café, daqui a pouco ele constrói uma cafeteria na propriedade dele, atrai o turismo para lá, daqui a pouco ele tem um restaurante, tem uma lanchonete. Pedra Azul, há muitos anos vem fazendo isso, né? Com os morangos lá de Pedra Azul, os famosos morangos que as pessoas vão lá colher. E isso muda o mercado imobiliário. Aqui em Linhares, o Espírito Santo, nós somos privilegiados, né? Nós temos mar e montanha, tudo muito perto. E Linhares, quando você estava falando, eu estava fazendo essa analogia com o Espírito Santo e Linhares. Linhares tem tudo que o Espírito Santo tem dentro de casa, porque nós temos as praias aqui de Linhares, nós temos as montanhas aqui de São Rafael, e o mercado imobiliário vai se transformar. Eu não tenho a menor dúvida que o mercado imobiliário aqui na nossa cidade vai continuar próspero em função de políticas públicas, como que você tem feito na sua secretaria, de fomentar o agronegócio, que os pequenos produtores e médios produtores verticalizem a sua profissão. Isso vai desenvolver o turismo e tenho certeza que vai desenvolver o mercado imobiliário. Robertinho, você tocou num tema interessante que é a sucessão familiar, e só voltando, assim, essa valorização imobiliária já é nítida. Polo da uva, como eu citei, essa colheita foram 2, dezembro começou a colher, mas a gente já vê, né, de forma ainda um pouco subjetiva, mas a gente já vê a valorização dos lotes numa comunidade pequena de 200 habitantes, porque as pessoas já estão procurando, eu quero comprar um lotezinho para construir uma casa lá naquela comunidade da uva, né? Assim, um interesse ainda pequeno, mas que já começa a fomentar isso. E quando você fala da sucessão familiar, isso é um ponto importante, essa questão do êxodo rural realmente, isso tem mudado, né? O filho do produtor tem visto o quê? Que ele tem condição de ser remunerado pelo negócio do pai. Se ele agregar valor, se ele verticalizar, se ele investir em tecnologia, ele vai ganhar, vou falar de forma clara, vai ganhar muito mais do que às vezes uma profissão na cidade, né? Do que às vezes ir para uma indústria, para uma empresa na cidade. Então isso já está muito nítido. E a história mostra isso, né? O emprego da tecnologia no campo tem possibilitado. Na década de 60, Robertinho, a gente tinha aí, quando começou as fabricações dos tratores, né, as primeiras máquinas agrícolas, eram cerca de nem 100 mil tratores em todo o país. Chega em 2017, pelo IBGE, com mais de 1.200.000 tratores. Então, os tratores, quando entraram na atividade rural, as máquinas, os implementos, eles proporcionaram toda essa evolução de produtividade. Então, isso é um fator importante. Aí você pega o crédito rural também, né, as instituições financeiras investindo. Isso ajuda muito o produtor a evoluir. Tomada de crédito, tecnologia, isso possibilita ele ter mais rentabilidade. Maravilha. Franco, agora no mês de julho vocês lançaram, nós falamos muito aqui de fruta, do café, e a secretaria lançou uma estratégia, né, para impulsionar, fortalecer a pecuária, né, aqui no município. Conta um pouco desse programa. Isso, Robertinho. A pecuária é uma atividade assim, extremamente essencial para o estado. Linhares tem o segundo maior rebanho do Espírito Santo, uma área de pastagem grande, mas em todo o Espírito Santo, em todo o país, a pecuária precisa melhorar os índices de produtividade. É possível e é preciso melhorar para rentabilizar, para valorizar o imóvel, para otimizar o uso da terra. Então, a proposta nossa com esse programa é justamente tentar conectar os atores do processo com foco no pecuarista, para que eles possam, com base em 3 pilares principalmente: genética, né, melhoramento genético do rebanho dele, nutrição, né, ter um manejo de pastagem, alimentação, suplementação alimentar, e a questão da sanidade, através desses 3 pilares, que a gente possa dar contribuição e propor melhorias aos pecuaristas, com foco nisso que eu falei. A gente precisa melhorar, tanto na pecuária de corte como de leite, os índices de produtividade. Tem caído, né? A produção de leite em Linhares, por exemplo, tem caído nos últimos anos. A seca de 2014, 2015, 2016 acelerou esse processo. Então é preciso reverter isso, porque tem uma questão econômica e uma questão social envolvida nesse aspecto. Então a gente vai agir em algumas frentes de trabalho para poder levar ao pecuarista esse modelo. Beleza, Franco, a gente está chegando ao final do nosso programa.
né? E nós temos um hábito aqui no programa de pedir uma mensagem de otimismo para os nossos convidados. Eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo para o Espírito Santo. Bom, primeiro agradecer desde já, Robertinho, pelo convite. Eu acho que devemos ser otimistas, né? Acho que a nossa vida, a gente precisa da fé, a fé nos leva a motivar nossas ações diárias, a levantar da cama cedo, né? A lavar o rosto, a ir para a rua, para trabalhar, para produzir pelo nosso país, pelo nosso município, pelo nosso estado. O agro é um setor muito pujante, tem muitas oportunidades, né? O agronegócio em todo o país, ele traz muitas oportunidades e é preciso para isso. Primeiro, manter, eu diria assim, os três elementos principais. Manter os valores cristãos, né, no meu pensamento. Você ter essa fé, essa ética no trabalho, você ter esses valores, né, morais bem instituídos, que isso vai balizar o seu trabalho. Se qualificar, buscar, né, o conhecimento, a troca de experiência, a troca de informação, é preciso estar aberto ao novo, estar aberto ao aprendizado e fazer acontecer. Ir para o campo e trabalhar, e as oportunidades estão aí, né, se relacionar, buscar e trabalhar, levantar cedo para poder pegar esse mar de oportunidades que a gente tem aqui. Tenho certeza que o município de Linhares, o estado do Espírito Santo e o nosso país tem grande potencial de crescimento, tendo essas três bases bem trabalhadas. Bacana. Fé, força e foco. Isso aí. Né? Eu costumo falar aqui no programa que eu gostaria muito que o Espírito Santo tivesse a oportunidade que o linharense tem de viver esse ambiente de negócio favorável, essa energia positiva que nós temos aqui na cidade. Pujante, né? A gente acorda de manhã com vontade de produzir, vontade de trabalhar, as coisas têm acontecido. Então o Espírito Santo, ele merece, ele precisa ter essa mesma energia, aliado, né, à fé, aos valores cristãos que nós temos, que temos que ter nas nossas famílias, que aí é a fórmula de sucesso, né, para toda a família, né, Franco? É isso aí. Franco, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você é um cara diferente, muito querido aqui pelo linharense. Parabéns para todo o seu time lá da secretaria. Continue com esses projetos de desenvolvimento do agronegócio, que eu não tenho a menor dúvida que o seu caminho está trilhado aí nas mãos de Deus e o povo de Linhares te agradece muito, tá bom? Obrigado, Robertinho. Eu que agradeço o convite, agradeço as palavras, realmente é recíproco também. Parabéns pelo seu trabalho e agradeço a todos aí a oportunidade de compartilhar um pouco dessas informações. Maravilha. Você pode rever o nosso programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio do nosso programa no nosso podcast. Você vai lá no Spotify ou no Deezer e procura por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Ômega Consórcio, Grand Stone Mármores e Granito, Tintas MC e Imobiliária Conquista.